Oi, eu sou a Carla Pernambuco e hoje eu tô aqui na cozinha para celebrar os 25 anos aqui no Brasil da marca Le Creuset. Eu sempre digo nos meus anos de cozinha, porque o Carlota tem 27 anos, meu restaurante, e eu acompanhei a chegada dessa marca fabulosa aqui no Brasil. A Le Creuset trouxe panelas que a gente desejava sempre quando a gente viajava. E chegando aqui no Brasil foi uma farra. Eu fiz uma coleção, uma verdadeira coleção. Os meus programas de televisão, todos eles vocês podem ir lá conferir. Todas as cores das panelas, eu era meio fanática, meio colecionadora. E eu sempre digo que a gente precisa ter sempre uma boa panela e um bom molho. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, um molho numa excelente panela. O molho que eu vou ensinar hoje é um molho que a gente faz há muitos anos lá no restaurante, que é um molho de parmesão, é uma fonduta de parmesão. Facílima de fazer, muito prática e também muito versátil. Hoje eu vou servir a fonduta com os nhoques e poderia ser uma outra pasta. Mas também ela serve para a gente fazer com carnes, também ela fica excelente, a gente fazer um steak, por exemplo, com esse molho e uma batata frita deliciosa, uma batata de forno, um gratin de batata. Então eu vou mostrar aqui a minha preparação e vou começar a fazer a receita. Vamos lá, a gente tem aqui alho poró, cebola, manteiga, tomilho, vinho branco, creme fresco, parmesão e depois a gente tem alguns elementos para finalizar o nosso nhoque, que é as nuts com um pouquinho de ervas, os tomatinhos assados, a burrata e os brotos. Então vamos a mão na massa agora, a gente vai começar a fazer a receita. Então, aquele velho truque sempre da gente colocar um pouquinho de azeite para não deixar a manteiga queimar. Então, a manteiguinha aqui junto com o azeite para derreter. Eu gosto muito de usar essa mistura do alho poró com a cebola, porque o alho poró tem uma textura e um gosto adocicado que ele vai contrapor com o parmesão, que é bem salgadinho. Então eu gosto muito de usar esses dois elementos no meu molho por esse motivo. Então vamos lá, cebola. Não se preocupem com o tamanho do corte da cebola, porque depois a gente vai processar esse molho e ele vai ficar delicioso. A gente vai coar, né? Processar e coar. Tá começando a querer murchar aqui a nossa cebola e o nosso poró. Eu vou colocar o tomilho amarradinho, poderia ser um bouquet garni, que é a mistura de vários temperos. O vinho branco. Para que a gente usa o vinho branco nessa receita? Para ele trazer um pouco de acidez. Que acidez, vocês sabem que a acidez faz abrir o apetite. Então, um bom molho tem que ter acidez. A gente faz quando a gente está fazendo o processo do risoto, né? A gente dá uma fritadinha no arroz e a gente vem com o vinho branco. E agora a gente vai deixar ele ferver um pouco e vamos usar o creme. O creme é um clássico na cozinha do norte da Itália também. O creme, a gente usa sempre o creme fresco, né? Não pode ser o creme de leite enlatado, não funciona nessa receita. A gente precisa de um bom creme fresco. Dá para substituir por um leite de castanhas? Dá para substituir por um leite de castanha, sim, para os veganos e os vegetarianos que preferem não comer lactose. E agora eu vou entrar com o queijo. A gente precisa de um fouet, de um batedor de arame, para emulsionar o queijo aqui e fazer uma fonduta, né? Um fondue de queijo parmesão. Então eu vou misturar bem aqui com a espátula.
ajustar com uma pitadinha de sal. Vou tirar então o nosso buquezinho de tomilho e a gente vai processar a nossa fonduta para depois a gente coar. Bom, nossa fonduta processada e coada. E agora eu vou deixá-la reduzir um pouquinho. Enquanto isso, eu vou selar os nhoques. O nhoque, apesar dele ter sido inventado no Oriente Médio, os soldados romanos levaram ele para a Itália. A Sardenha foi um lugar de que o nhoque se desenvolveu e depois se espalhou pela Itália inteira. A gente tem nhoque feito de farinha de pão, a gente tem nhoque feito de semolina, a gente tem nhoque de batata. O nosso é de batata assada no forno. Nós assamos a batata ao invés de cozinhar a batata na água e fazemos o nhoque. Eu já cozinhei esse nhoque e eu vou dar só uma seladinha nele com um pouquinho de azeite nessa frigideira que é fantástica para fazer isso, porque ela é antiaderente e o nhoque não vai grudar. Então ele vai ficar perfeito para o que eu quero. Nossa fonduta tá pronta. Estou desligando. O nhoque também já tá quase, que eu não quero que ele fique escuro. Eu quero só dar uma seladinha nele mesmo. Pegar um prato bem bonito aqui. Fazer a montagem. Então agora eu vou finalizar com os tomatinhos. Esses tomatinhos eu faço assados no forno, a gente coloca um pouco de melaço de romã ou de melaço mesmo, de rapadura, usando o tomate amarelo e o vermelho, temperando com um pouco de alecrim ou outras ervas que você goste, um pouquinho de páprica picante defumada, um pouquinho das nuts. Sem exagerar para não ficar enjoativo. A gente quer uma crocância aqui no prato. Uns pedacinhos de mussarela à burrata, né, que é a mais cremosa de todas. Mas poderia ser uma mussarelinha também. Para finalizar, a gente vai usar uns brotinhos. E aí, gostaram do nosso nhoque com fonduta de parmesão? Bom, essa foi a minha receita. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam em casa também. Le Creuset, 25 anos do Brasil, celebrando com você.